Como conquistar um homem conhecido despertando seu interesse? Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. No vídeo de hoje, eu trago uma dúvida que muitas mulheres possuem referente a como despertar o interesse de um cara que seja conhecido, seja no trabalho, faculdade, colega, amigo, enfim. Vamos supor que ele seja um colega da sua faculdade, um conhecido que você teve ou tem algum contato, mas não sabe como se expressar para ele. Bom, vocês costumavam conversar e ter um bom relacionamento entre dois colegas, até aí tudo bem, né, sem nenhuma novidade, mas com o passar do tempo, você foi se interessando por ele de um modo, digamos, mais carinhoso. Começou a notar suas qualidades e tudo mais. Só que por algum motivo, seja vergonha ou medo de levar um fora, você nunca conseguiu demonstrar o seu real interesse por ele. O tempo passou e você, cansada de esperar por uma atitude do cara, desistiu e resolveu cortar o contato. Sem Face e sem Whats, mas se deu conta de que vale a pena se esforçar para conquistar ele. Afinal, algo de interessante despertou um sentimento de afeto em ti. Mas e aí? E agora, o que fazer para retomar as conversas, para quebrar o gelo? Afinal de contas, foi você que cortou o contato. E aí, qual seria a melhor alternativa? Bom, eu separei aqui algumas dicas, é importante que você anote para seguir elas um passo a passo bem simples, tá? Porque será necessário para despertar o real interesse desse homem. Primeiro, você precisa pensar nos assuntos que mais te aproximavam dele, independente se os assuntos eram burocráticos ou não, tá? Faça uma pequena lista. Não importa se vocês conversavam somente sobre trabalhos da faculdade, indiferente. O que realmente importa é saber identificar esses assuntos para explorar no momento certo. Mas e aí? Qual será o momento certo? Agora o negócio começa a ficar interessante, não é mesmo? Bom, na verdade, não existe um momento certo. Como assim? O ideal é que você comece a se aproximar naturalmente, sem que ele perceba. No entanto, na medida que você for se aproximando, é importante realizar algumas mudanças para instigar a vontade dele e iniciar novas conversas contigo. Não uma mudança na sua personalidade, nem nada do tipo, mas é essencial que você comece a demonstrar um certo ar de mistério, um ar de mistério que você não demonstrava antes. Inicie conversas de maneira descontraída, faça brincadeiras com duplo sentido e aos poucos, por mais lento que o cara seja, ele irá perceber que algo mudou em ti. Segunda dica muito importante: não permita que a conversa seja direcionada sempre para o lado da amizade, onde ele te enxergue mais como uma irmã do que uma possível namorada. O que acontece? Quando você cria um vínculo forte de amizade, o cara pode se confundir, ele pode realmente vir a conversar contigo referente a outras mulheres que ele está tendo interesse, e não é legal para você. Afinal de contas, você tá interessada no cara, então você não quer que ele fale de outras mulheres. Então cabe a você, de uma maneira delicada, de uma maneira sutil, cortar, dar a entender que você não quer ter esse tipo de interesse, esse tipo de intimidade com ele. Bom, eu já citei em outros vídeos que nós homens somos extremamente visuais. Até isso é novidade, né? Sendo assim, uma leve mudança no seu estilo pode cair bem. Apenas tenha em mente que o foco desses pequenos ajustes não é exatamente para conquistar ele, e sim também para melhorar a sua autoestima aos poucos. O que acontece? Por mais bonito que você possa ser, inteligente, sensual e tudo mais, a partir do momento que você começa a se envolver com um cara e ele não demonstra interesse, e você não sabe como demonstrar o que você está realmente sentindo por ele, pode ser, talvez não seja o seu caso, mas que isso abale de alguma maneira a sua autoestima, pensando que algo de errado está ocorrendo contigo. Afinal, eu sou bonita, sou inteligente, mas o cara não olha para mim, o que está acontecendo? Já não sei mais o que pensar. Então, essas mudanças não vão ajudar só para conquistar o cara, mas também para mexer com a sua autoestima para que você possa se sentir melhor. Na medida que você for retomando o contato, evite falar muito sobre você. Mantenha leves segredos e demonstre interesse por alguns assuntos que ele goste. Não precisa ser necessariamente futebol, tá? Mas procure examinar, procure ter informações, assuntos interessantes. De repente o cara gosta de filme, o cara gosta de teatro, então é interessante que você também demonstre interesse por esses assuntos, para que você possa criar um elo maior de afinidade e para que a convivência possa ficar cada vez mais suave. Afinal, um relacionamento se inicia de maneira positiva quando existem pontos em comum.
Mais uma vez eu reforço, você não precisa e nem deve abrir mão do que realmente lhe agrada. Isso é muito importante. O foco aqui não é você correr atrás do cara, é você usar algumas estratégias para despertar o interesse dele, o real interesse, para que ele possa te notar não apenas como uma colega de trabalho ou de faculdade, mas uma mulher interessante em diversos aspectos diferentes. Tá? Mas a questão da empatia pode fazer toda a diferença, como eu já falei em outros vídeos. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, quando você cria um elo muito forte de afinidade, de afeição, realmente demonstra interesses pelos assuntos que ele também gosta, fica muito mais fácil a convivência, porque ele não vai só te enxergar como uma amiga, tá? Mas também vai te enxergar como uma mulher atraente que pode sim ter um relacionamento ideal com ele. Por quê? Porque você tem pontos em comuns, você tem assuntos que realmente são do mesmo interesse. Por quê? Quando uma mulher consegue se colocar no lugar do homem, ainda que seja por alguns instantes, ela cria um vínculo emocional muito forte. Tá? E se você tem dúvida, é só pensar da seguinte forma. Vamos supor que você seja uma mulher romântica e o cara que você está se envolvendo sabe disso. Ou seja, você já deixou bem claro que você é romântica, você gosta de receber flores, ouvir palavras carinhosas e o cara está ciente disso. Porém, não faz a mínima questão de te agradar. E aí? Me diz, como é que você se sentiria em relação a esse tipo de postura? Por mais apaixonada, por mais que você gostasse do cara, aos poucos o interesse tende a diminuir. Não tende a diminuir porque ele não presta, porque não, ele não tá nem aí pra mim. Não, porque ele realmente não tá batendo. Pontos em comum realmente não tá batendo. O cara não tá suprindo algumas necessidades que você tem. Da mesma maneira, o cara pode imaginar isso quando ele olha para você. Então, é importante que você olhe de uma maneira mais ampla que tipo de conversa vocês tinham, qual era o tipo de contato, você já chegou a dar alguma dica, algum sinal verde que você gostava dele, ou você sempre se manteve ali fechada, trancada, uma postura até, não de uma mulher magnética e poderosa, mas uma postura de uma mulher, às vezes sem perceber, até com uma certa arrogância. Então, algumas mulheres tendem a ter esse tipo de comportamento, não porque faz parte da personalidade delas, não, mas como se fosse uma autodefesa. Tá? Para que o cara possa realmente bater o olho, né? Essa mulher é diferente, ela é difícil, mas aí que tá, existe aquela coisa que eu sempre falo, meio termo, né? Então 8, 80 no relacionamento dificilmente vai gerar bons resultados. Inevitavelmente, ele estaria se afastando e diminuindo as chances de te conquistar, certo? Bom, esse exemplo de uma mulher que se interessa por um colega da faculdade, ou quem sabe do seu trabalho, é um dos mais básicos e ao mesmo tempo que ocorre com mais frequência. Você precisa identificar se ele está devagar, quase parando. A verdade é essa, que tem cara que realmente é lento para pegar. Às vezes você dá todas as dicas, todos os sinais verdes e o cara não acorda, tá? Ou se de repente ele não se sente à vontade justamente por vocês se verem com tanta frequência. Então, esse aí é um outro ponto que pega muito, tá? Pega muito mesmo. Tem alguns caras que, de repente, o cara tem um interesse em você. Só que ele já começa a imaginar uma situação, pô, eu tô aqui na faculdade com ela, eu tô aqui no trabalho, a gente vai começar a se ver com muita frequência, vai acabar caindo na mesmice, isso vai enjoar. Então é importante que você identifique esse tipo de comportamento. Às vezes o cara tá se afastando, não porque ele não gosta de você, às vezes ele gosta de você, só que ele tá com medo de se aproximar e ter um relacionamento sério contigo. Nesse tipo de situação, o que acontece é o seguinte, tá? Às vezes até rola interesse pela mulher da nossa parte, só que a gente fica meio inseguro e se sente desconfortável por se envolver com alguém que queira, é, quer queira que não, vai se tornar mais presente na nossa vida. Aí o que acontece? Por mais que isso possa ser besteira, tá? Que as mulheres acham que não, mas os homens, nós homens, sempre temos aquela necessidade de ter o poder total da nossa liberdade. E quando a gente pensa na palavra relacionamento, compromisso, e ainda mais com uma pessoa que a gente vai passar a ver ali praticamente todos os dias, essa sensação de liberdade, ela tende a escapar pelos dedos. E é uma situação assim que a gente entra praticamente em desespero. Praticamente a maioria dos caras que estão acostumados a viver praticamente vai 90% do seu tempo aí como solteiros, só tomando uma cervejinha com os camaradas e tudo mais, quando você toca no assunto de compromisso é uma coisa realmente terrível. E ainda que você não tenha dado, tá? Não tenha dado a entender que você quer assumir um namoro com ele, até porque você não sabe nem se vai dar certo, de repente vocês nem ficaram ainda, nem se conheceram melhor.
tá? Só que o cara já pode imaginar mil coisas, não, de repente ela começar a gostar de mim, eu gostar dela, a gente, quando menos eu esperar, eu já vou estar me envolvendo com ela, já vou ter conhecido a família, e pronto, acabou minha liberdade. Então, são alguns pontos que você precisa identificar. Isso daí é muito particular, depende muito da postura que você tem, da postura que ele tem, o tipo de conversa que você tem com ele, tipo de intimidade. Então vai depender muito da amizade que vocês têm. Se você tem uma amizade muito forte, é um pouco mais complicado, não vou mentir, é um pouco mais complicado para você quebrar o gelo, daquela sensação que de repente você é uma irmã, uma amigona do peito para ele, e ele precisa realmente começar a te enxergar como uma mulher atraente, uma mulher que tem realmente uma postura e principalmente te olhar com desejo sexual. A partir do momento que o cara bate o olho em você, foi, opa, entendeu? Nossa, que corpo, que isso, que aquilo. Esse daí é o ponto principal. Porque se o cara não tem desejo sexual por você, fica muito difícil de você realmente reverter esse quadro. Bom, e para mim, é aí que vem o pulo do gato, né? Bom, simples. Como é que você vai fazer, tá? Como é que você vai fazer para colocar esse pulo do gato aí simples e colocar em prática? Comece a observar com mais atenção as suas atitudes. Como é que ele é com os outros caras? Se era do tipo que se envolve com uma mulher e sai espalhando e se gabando, ou quem sabe sempre opte por se envolver longe desse ambiente do dia a dia e mantenha a descrição, como eu já falei pelos motivos anteriores, tá? Vale ressaltar que através das famosas brincadeiras é possível conseguir muitas informações relevantes. Então, sabe aquela frase, é nas brincadeiras que se diz a verdade? Pois é. Brinque com ele plantando aquele verde para colher maduro, por exemplo. Fiquei sabendo que você está tipo ator global agora aqui na facul, né? É isso mesmo? Bom, parece um comentário besta, mas não é. Por quê? Nós homens temos um ego e tanto, e ainda que não seja verdade, a gente não irá desmentir, né? Afinal de contas, que cara não gosta de receber um tipo de elogio, um elogio desse tipo? Né? Não tem nenhum cara que vai chegar e vai desmentir. Então o cara vai realmente se sentir, não tem jeito. Só que a sua intenção não é você fazer ele se sentir para correr atrás dele. Aí que tá o pulo do gato e você vai começar a inverter os papéis agora. Mas quando ele estiver achando que você está gostando demais dele, faça o seguinte: dê um gelo e deixe que ele a busque para conversar. Isso é muito importante. Aí que entra o meu termo. Ou seja, você foi, elogiou, se aproximou, puxou o assunto, mas quando chegou ali na hora H, que o cara achou que você não, agora ela está na minha, agora pelo jeito já está apaixonada, e agora vai ser do meu jeito. Não, você vai quebrar o gelo. Aliás, você vai dar um gelo, você vai se afastar. Aí, esse seria o momento perfeito para você trabalhar com o fator da indiferença. Você se aproximou, você mostrou que você está interessada, tá, em conhecer ele melhor. A coisa já não é mais só uma questão de amizade, de brincadeirinhas. Você já mostrou o interesse de uma mulher por um homem. Agora cabe a ele ter se tocado, né? Como eu já te falei antes, o cara também não pode ser um paradão da vida, um completo, não vou dizer idiota, que é uma palavra muito forte, mas tem cara que realmente é muito devagar para captar. Então, a intenção aqui não é fazer com que você se desvalorize para que o cara perceba quanto você está interessado nele. Você vai passar algumas dicas, vai dar algum sinal verde, aí cabe o cara também, pelo amor de Deus, né, também, entender os sinais e aos poucos, ainda que ele seja um cara fechado, um cara tímido, quebrar o gelo e buscar a conversa contigo, buscar realmente pela sua atenção. Essa é a grande sacada. Esse tipo de atitude deixa a gente confuso, ou seja, do tipo, pô, velho, qual é dessa mulher? Afinal de contas, ela veio até aqui, ela buscou assunto, depois ela corta, depois ela volta, eu não estou entendendo qual que é a dela. Isso daí, para alguns caras funciona. Para outros caras também não funciona. É como eu falei, isso aqui não é uma receita de bolo pronta. Não é, até porque não tem como eu falar que todos os homens do mundo vão pensar como eu penso e nem eu vou pensar como eles pensam. Isso é bem relativo mesmo. Só que de um modo geral, por experiência própria, quando uma mulher tem esse tipo de comportamento, ela consegue deixar a gente confuso. Ou seja, peraí, será que ela é arrogante? Será que ela está brincando comigo? Será que ela gosta? Será que ela é tímida? Eu não estou entendendo. Então cabe a mim, né? Ou seja, ela vai fazer com que eu tome a iniciativa e comece a buscar mais pela atenção dela. Esse é um ponto que funciona muito bem.
Só tome cuidado ao trabalhar com o fator da indiferença, tá? Já falei isso em outros vídeos e vou colocar em destaque novamente nisso daqui. Afinal, ninguém gosta de ser feito de besta. Mas o que eu compartilho por aqui é o seguinte, é que você deve aplicar a arte da conquista e atrair o homem que desejar, mas ele precisa captar os sinais. Então é muito importante que você mantenha sempre a sua postura, não baixe o nível, entendeu? Não entre nessa onda que as mulheres cometem esse erro de começar a usar roupa decotada, mudar às vezes até o linguajar, ficar com outros homens para chamar a atenção daquele cara especificamente. Isso aí é um grande erro, então não caia nessa besteira, não funciona. Falo por experiência própria aí, então não dá certo. É importante que você mantenha realmente o seu amor próprio e o seu valor acima de tudo. Você vai passar algumas sacadas, vai usar algumas estratégias de sedução para atrair esse cara. Agora, se ele não também não pegar o sinal, aí, bom, é sinal que também não funciona para você. Aliás, é sinal que ele não é para você, é sinal que você é muito mulher para ele. Então, existe, tá? Não posso mentir, existe. Tem cara que realmente ele tem autoestima baixa e não vai conseguir se ver ao lado de uma mulher que tem realmente personalidade forte, assim como você tem. Bom, a partir do momento em que ele passa a enxergar o seu valor e o quão diferente você é da maioria, a tendência é que o seu interesse aumente. Tá? Basicamente, a partir de hoje, você irá deixar de jogar dama e passará a jogar xadrez. Essa é a grande diferença, tá legal? Pelo menos até o momento em que ele passar a te procurar com mais frequência. Bom, por hoje é só. Espero que essa dica tenha sido útil. O vídeo ficou até um pouco longo. Não costumo fazer vídeos compridos assim, mas eu queria realmente passar um conteúdo com um pouco mais de detalhes, tá? E caso você esteja se sentindo cansada de ficar sozinha, sofrendo com baixa autoestima e já não sabe mais o que fazer para conquistar um homem, então eu recomendo que você clique nesse botão que está aparecendo agora no vídeo, assistir o vídeo grátis. Tem uma apresentação muito legal, como você pode conquistar um cara com gatilhos mentais, e posteriormente você pode também conhecer o nosso curso aí, Segredos de uma Mulher Magnética e Irresistível. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Fico por aqui, deixo meu grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, fui.